Madre Teresa de Calcutá, uma freira bondosa ou um lobo em pele de cordeiro? Neste vídeo vamos explorar as críticas e controvérsias mais midiáticas que rondam a vida desta freira. O lado bom e generoso da Madre, todos já conhecem ou já ouviram falar. Mas há outro lado que poucos comentam, mas que já foi muito debatido por seus opositores. O que será que fez a Madre Teresa ser vista de maneira divina e considerada um símbolo mundial de bondade por um lado e por outro ser considerada uma fraude? Agnes é de origem albanesa, filha de um empresário bem-sucedido do ramo de empreiteiras. Na Macedônia, ele também era conhecido localmente pela sua generosidade e caridade aos mais pobres. Quando Agnes tinha 8 anos de idade, seu pai falece e deixa a família em más condições financeiras. Agnes então encontra consolo na igreja. Nascida na Macedônia em 26 de agosto de 1910 e batizada com o nome de Agnes, logo seria conhecida pelo mundo como Madre Teresa de Calcutá. Aos 12 anos ela havia decidido ser freira. Aos 18, foi para Dublin, na Irlanda, e se juntou à Ordem das Irmãs de Loreto. Um ano depois embarcou em uma jornada de fé rumo a Calcutá, na Índia. Em setembro de 1946, já com seus 36 anos de vida, Agnes sentiu seu chamado divino. Em uma noite ela teve uma revelação, que deveria deixar os confortos do convento para se dedicar aos mais necessitados nas ruas de Calcutá. Somente 2 anos depois, em 1948, que a Madre Teresa recebeu a permissão do Papa Pio XII para começar sua missão com os pobres. No entanto, por trás da compaixão, havia uma luta interna que consumia a Madre Teresa. Ela questionava sua própria fé em momentos de dúvida e desespero em meio ao sofrimento que testemunhava todos os dias. Madre Teresa chegou a ensinar geografia de 1929 a 1931 na escola Saint Mary, uma das escolas de freiras mais aristocráticas de Calcutá. Em 1935, recebeu uma isenção especial e foi lecionar em uma escola fora do convento. Em 1944 tornou-se diretora da escola Saint Mary, na qual trabalhou anteriormente. Em 1950 Madre Teresa fundou sua própria ordem de freiras, as Missionárias da Caridade, e 10 anos depois pôde levar seus trabalhos para outras cidades da Índia. Madre Teresa abriu várias casas para cuidar da população mais carente. Dentre esses lugares estavam casas para órfãos, idosos e pessoas em estado terminal. Alguns dos ferrenhos críticos da Madre Teresa fizeram um documentário em britânico-americano, em 1994, que trata das contradições encontradas nas teorias e práticas da Madre. O documentário foi nomeado de Hell's Angel, que em tradução literal significa Anjo do Inferno. Nele constam relatos de pessoas que se voluntariaram nas casas de caridade da Madre Teresa e o que viram de absurdos em relação ao trato com os mais necessitados. Nas filmagens pode-se ver que, apesar de serem precárias as condições, parecia que as maçãs, roupas de cama e o chão estavam limpos. Mas há relatos que a aparente limpeza do local era somente para inglês ver. Pois quando sabiam que alguém filmaria ou teriam uma visita mais formal, todos se mobilizaram para maquiar a realidade do local. Uma das voluntárias na Índia, seu nome é Mary Loudon, uma escritora britânica, disse que havia um menino de 15 anos que estava na casa dos moribundos. Este é um espaço que Madre Teresa abriu para as pessoas em fase terminal pudessem ficar até a morte. Este garoto estava neste local e, segundo uma médica americana que o examinou, seu problema era relativamente simples nos rins, mas precisava tomar antibióticos e passar por uma cirurgia no hospital. Mas o garoto não recebia o medicamento necessário sob os cuidados da madre e também não foi encaminhado para um hospital. Essa voluntária disse que ninguém naquele lugar tinha um atendimento digno e levavam ninguém ao hospital, pois se levassem um teriam que levar todos. O que leva a acreditar que sem doentes Madre Teresa não conseguiria mais dinheiro. A mesma relatou que esse local era composto por 2 quartos e cada um tinha por volta de 60 pessoas. Disse que se parecia com as imagens que já viu de campos de concentração. Pessoas com os cabelos raspados, maçãs pelo chão, não havia cadeiras, um lugar sem o mínimo de conforto. As condições dos locais administrados por Madre Teresa eram precárias, com falta de recursos e higiene inadequada apesar da alta quantia que ela recebia em doações. O Dr. Fox, da revista The Lancet, visitou a casa de caridade de Madre Teresa e ficou surpreso com a condição deplorável em que os doentes estavam.
Relatou negligência médica, falta de analgésicos fortes para pacientes com dores que por vezes poderiam ser insuportáveis. Um médico disse que raramente são permitidos uma investigação mais aprofundada nos pacientes para saber quem são terminais e quem não são. Algumas pessoas criticaram a Madre Teresa por oferecer cuidados insuficientes aos pacientes, por glorificar o sofrimento em vez de aliviá-lo e por não ter lutado para corrigir a raiz da miséria. Era dito que Madre Teresa juntava os doentes sob seus cuidados duvidosos para receber cada vez mais doações e não era de seu interesse que as pessoas melhorassem. Foi relatado pela escritora britânica Mary Loudon, que se voluntariou por um tempo na Índia, que as seringas eram reutilizadas várias vezes em pacientes diferentes e que no máximo eram lavadas com água fria, o que não adiantava pois não esterilizam as mesmas. Pessoas que administravam remédios e injeções não tinham competências médicas para isso. Tudo era feito e permitido sob o olhar de Madre Teresa. Foi questionado sobre as conexões políticas de Madre Teresa, que levantaram suspeitas sobre suas verdadeiras motivações. Ela aceitava doações de figuras controversas, incluindo ditadores e magnatas questionáveis, o que gerava debates sobre a ética de sua obra de caridade. Pensar que a Madre Teresa não tinha recursos para tratar os necessitados é ser ingênuo, pois ela chegou a arrecadar mais de 50 milhões de dólares com doações de muitas pessoas. Mesmo com tantas doações, os locais em que os doentes e necessitados ficavam eram e continuavam precários, sem profissionais da saúde qualificados, sem boa higiene, nem medicamentos eficientes. Parecia faltar a genuína vontade de ajudar os mais necessitados. Havia indícios que a Madre Teresa parecia não amar os pobres, mas amava a pobreza e não tinha intenção de que as pessoas melhorassem, mas fomentava que os necessitados deveriam aceitar suas lástimas, pois era dom de Deus. O que era declarado na mídia é que o dinheiro arrecadado pela Madre Teresa era destinado às suas obras de caridade, o que incluía a manutenção dos locais onde a mesma colocava os doentes para cuidar. No entanto, a transparência sobre o destino do dinheiro era bem questionada e criticada, pois nenhuma melhoria era vista e nenhuma prestação de contas era transparente. Havia especulações de que algumas pessoas ligadas à Madre e às atividades de caridade usavam o dinheiro para enriquecimento ilícito. O que se entendia era que ter pessoas doentes para contabilizar era mais importante e lucrativo do que ajudar efetivamente na cura das mesmas. Quando Hillary Clinton foi visitar o trabalho da Madre na Índia em 1995, o mesmo apareceu na imprensa. Um repórter do Washington Post descreveu que nos orfanatos que Madre Teresa cuidava, tinha bebês que normalmente usavam um fino pano de algodão como fralda, que causava mau cheiro e até feridas. Mas antes da chegada da imprensa, os bebês haviam sido vestidos com fraldas americanas e aventais recém-costurados. Um dos produtores do documentário, Christopher Hitchens, em seu livro Missionary Position, em tradução literal significa posição missionária, disse que grande parte do dinheiro arrecadado por Madre Teresa foi usado para construir conventos em sua homenagem. O escritor também faz duras críticas à Madre Teresa por apoiar causas conservadoras, como ser contra o aborto. O mesmo diz que Madre Teresa, quando tem essa posição, é contra o planejamento familiar, o que ao meu ver não tem a ver. Aborto não é planejamento familiar, é assassinato. Pessoas poderosas de todo o mundo amavam ter fotos ao lado da Madre Teresa, isso enfatizava seu lado humano em campanhas políticas e perante a sociedade. Em um dado momento, em 2005, o jornalista Donald McIntyre foi voluntário, de forma disfarçada, em um dos lugares para tratamento de criança com deficiência, sob os cuidados de Madre Teresa e relatou que havia negligência. Descreveu que crianças eram amarradas com cordas ou roupas para serem alimentadas ou simplesmente para ficarem paradas por... Especulava-se na época que qualquer doação, de quem quer que seja, era bem-vinda por Madre Teresa. Havia vários nomes conhecidos, um em particular o Sr. Charles Keating, que doavam dinheiro para Madre Teresa. Esse foi condenado no tribunal por fraude, extorsão e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Madre Teresa chegou a escrever uma carta ao juiz pedindo clemência. Em resposta, o vice-procurador do Distrito de Los Angeles a escreveu e relatou os atos fraudulentos de Keating e ainda pediu que a Madre devolvesse o dinheiro que lhe foi doado pelo réu. O valor doado foi de 1,25 milhões de dólares, mas o dinheiro nunca foi devolvido. Pessoas a criticaram, o que gerou julgamento sobre o seu caráter e discernimento. Dentre outros vistos com Madre Teresa e possível doador na sua obra foi Jean-Claude Duvalier,
conhecido por ser um líder autoritário, um ditador no Haiti e por violar direitos humanos no seu país. Em outubro de 2003, Madre Teresa de Calcutá foi beatificada pelo Papa João Paulo II. Em 2016, Madre Teresa foi canonizada pelo Papa Francisco, depois que a Igreja Católica investigou alguns milagres atribuídos à Madre e foram aceitos. O suposto primeiro milagre foi em 1998, quando Mônica Bezerra disse que foi curada de um tumor depois de rezar para Madre Teresa. Seu marido, posteriormente, a contradizendo, disse que ela foi curada pelo tratamento que fez e que os relatórios médicos comprovam isso. Outro suposto milagre foi em 2008, no qual um brasileiro foi curado de vários tumores cerebrais. Para se tornar santo, deve ser comprovado 2 milagres conhecidos e reconhecidos pela Igreja Católica depois de uma investigação. Em 2018 houve denúncia de que o orfanato que Madre cuidava estava envolvido com venda de bebês. Esse fato veio à tona depois da sua canonização. Madre Teresa faleceu com 87 anos em setembro de 1997 devido a um ataque cardíaco. Seu funeral foi providenciado pelo governo indiano e seu corpo foi enterrado em Calcutá. Madre Teresa ao longo da vida ganhou vários prêmios e um deles foi o Nobel da Paz em 1979. Até hoje sua figura continua a dividir opiniões sobre seus feitos. Por vezes sua intenção e o que praticava eram considerados contraditórios. Não se pode negar que apesar de tudo Madre Teresa deixou um legado de mais de 5.000 irmãs missionárias, mais de 610 centros de atendimento de caridade em mais de 123 países. Ao meu ver, no início das pesquisas que fiz achei que a Madre realmente tinha segundas intenções na sua obra de caridade. Ao concluir as pesquisas e ver todos os lados, agora acredito que as intenções de Madre Teresa poderiam ser as melhores possíveis, mas não teve apoio profissional que precisava para cuidar e dar melhores condições aos mais pobres. Como mostrar o caminho para ter uma vida melhor através de cursos, por exemplo, depois que tivessem sua saúde restaurada. Quanto às doações que não retornavam como melhoria para os pobres que ela cuidava, creio que esse dinheiro nem passava por ela e a mesma nem se dava conta de quanto recebia. No caso, quem administrava o dinheiro deveria ser o alvo real dos questionamentos que por vezes feriam a reputação da Madre. Madre Teresa era contra aborto. Essa postura é direcionada à direita e os maiores críticos de Madre Teresa de Calcutá na época eram de esquerda. O que me leva a crer que a oposição era uma questão política que poderia distorcer a realidade. Madre Teresa era por vezes muito requisitada por poderosos deste mundo. Isso também é usado para promover uma imagem de interesseira. Acredito que no caso ela era a mais usada, pois aparecer ao lado de Madre Teresa elevava a humanidade de quem estivesse do seu lado. Acredito que sem inocente a Madre não era mais que também não era o demo que tanto querem que a mesma seja. E então, você já conhecia o lado B, o contraditório de Madre Teresa de Calcutá? O que mais vocês sabem sobre este caso que não foi dito no vídeo? O que você acha de tudo isso? Até a próxima história. Bye, bye.